Sabe quando você acorda de madrugada, 3 horas da manhã, com um grave batendo na sua janela, na sua parede, e tudo que você queria é que você pudesse dormir para no outro dia, às 6 horas da manhã, você pudesse acordar descansado para trabalhar? Essa é a realidade de muitas pessoas que moram na comunidade, na periferia, na favela, como você queira dizer. E essa é a minha realidade. E hoje em dia tem se levantado uma discussão muito grande sobre proibir o baile funk, proibir esse tipo de movimento acontecer na quebrada, para que as pessoas na comunidade tenham uma qualidade de vida melhor, uma vida noturna melhor. Porém, no meio disso tudo, desse conflito na minha mente, eu também sou produtor musical. Então, quando eu estou ouvindo essas músicas, quando eu estou ouvindo funk, eu também consigo ver tendência. Eu também consigo ver uma cultura ali que está querendo sobreviver. Pessoas que querem se expressar, querem se posicionar no mundo. Ao mesmo tempo, a política tem usado isso como justificativa para atacar essas pessoas através da violência. E acabar com o baile funk com violência. E o que eles querem é criar leis para que eles possam agir ainda mais sobre isso. Principalmente aqui que eu sou mais envolvido em São Paulo, eu tenho visto o movimento dos funkeiros, dos MCs contra os políticos. Tem acontecido muito esse debate aqui. Ao mesmo tempo, tem políticos que não fazem parte dessa realidade e não sabem do que eles estão falando. Pessoas de fora que não sabem do que eles estão falando, mas eu faço parte dessa realidade e é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. E além disso, eu vou falar sobre uma solução que a gente pode fazer para combater isso sem violência, para a gente seguir um caminho que parece que quase ninguém tem visto, mas para isso você tem que seguir até o final. Bom, para começar, vamos falar da realidade. Qual que é a realidade, principalmente aqui de São Paulo? Vamos para Pinheiros, Vila Madalena, bairros de classe média alta, de pessoas ricas. Lá, no raio de 2 quilômetros, você tem Sesc de primeira, que lá vai ter teatro, lá vai ter música ao vivo. Nós fizemos um percurso sobre o Rio Verde. Um edital da SOS Mata Atlântica. A ideia dessa expedição foi trazer um elo entre essa ideia de transformar a cidade, trazendo os rios de volta para a realidade, a partir de soluções baseadas na natureza. A gente preferiu passear a partir do parque da Sabesp. A gente começou pelo Escadão, por uma viela sanitária. Paramos ali na praça para falar de possíveis soluções ali em áreas que estão em debate já há 20 anos. Gente que quer um reservatório, gente que não quer, por que não quer. Lá, quando uma pessoa fecha uma rua, aquela multidão fecha a rua pra curtir música, esse final de semana mesmo, tava fazendo entrega por aqueles lados. E tava cheio de flamenguista ali torcendo pro Flamengo na final da Libertadores. Pra eles, isso é uma manifestação muito top. Inclusive, a cidade de São Paulo foi ranqueada como uma das melhores cidades para se viver. Vou falar que São Paulo está entre as melhores cidades do mundo, segundo pesquisa World's Best Cities 2026. E no levantamento, a capital paulista aparece à frente de metrópoles importantes e famosas, como Miami, nos Estados Unidos. Foi eleita entre a 18ª melhor cidade do mundo para se morar, também no quesito de vida urbana, de gastronomia, de entretenimento. E nada melhor do que nós estarmos aqui na Avenida Paulista, que é o principal centro financeiro, cultural e de entretenimento aqui da capital paulista. A gente observa aqui no detalhe da pesquisa que a região da Vila Madalena, Zona Oeste e Baixo Augusta, no centro, mantém movimento intenso todos os dias da semana. Falando agora do quesito vida noturna. Esse movimento também ajuda a explicar outro indicador que a cidade aparece em primeiro lugar. É a cidade mais fotografada nas redes sociais, é isso mesmo. E a prefeitura fez questão de deixar claro sobre a Vila Madalena. Então, isso lá na Vila Madalena não é baderna. Isso é uma expressão cultural boêmia muito top. Lá eles chamam CT para o quê? Para organizar, para fechar ruas, para que pessoas não sejam atropeladas. Então é uma manifestação digna, não tem nada de ruim lá. Agora vindo aqui para quebrada, quando a gente faz algo assim, não, é perturbação contra o sossego. E eu não tô falando que não é, nos dois casos são. Mas a gente consegue ver que
Não é a mesma balança que a gente pesa. Mesmo problema. Que é um problema que acontece lá, é um problema que acontece aqui. Por que aqui é diferente? Porque é uma questão social muito mais profunda. O periférico, o preto, o latino, ele é tratado dessa forma historicamente. O pobre, quando ele quer ir para um local desse, uma Vila Madalena, ele tem que gastar muito com transporte público. Lá, a alimentação, o consumo lá é extremamente caro comparado à realidade dele. E fora os olhares que tem. Então o que resta para o jovem da periferia? Ou ele se enquadra essa realidade e finge ser uma pessoa que não é, ou ele faz o próprio movimento. E isso é uma das justificativas que fazem o baile funk acontecer em São Paulo. Esse é um dos principais motivos. São pessoas que, como os playboys, como os caras de hostel que vêm de outros países lá pra Vila Madalena pra fazer a baderna na rua, a gente faz a nossa baderna aqui. Então, ao mesmo tempo que eu entendo a perturbação pública que acontece aqui, e quantas vezes eu tentei fazer música com barulho, tentar apenas dormir com esse barulho, eu não posso. Mas eu entendo também que é o mesmo viés que eles usam lá. Mas nós somos tratados diferente. A gente precisa, nós aqui da quebrada, parar de se tratar como vítima. O funk, gente, lá fora, ele já virou tendência. Tanto que, pra se distinguir do funk, o nome funk lá dos Estados Unidos, né, que é outra coisa, esse gênero lá... Eles chamam de funk. Funk se escreve P-H-O-N-K, né? Eles tiveram que fazer isso. Porque se tornou uma coisa que é tendência no mundo hoje em dia. The Weeknd fez uma música com funk proibidão com a Anitta, com o nome de São Paulo. Gente, o funk é tendência. Então a gente tem que usar isso ao nosso favor. E não de uma forma que faz o jovem lutar contra a sociedade. E é isso que tem acontecido. Toda essa forma que os líderes do funk, a maioria dos líderes do funk, toda essa forma que os jovens têm lidado com essa situação, colocam eles contra a sociedade. E... em background, The Weeknd tá fazendo música com funk e ganhando milhões. Pessoas de fora já colocando o funk no ritmo das músicas deles e ganhando milhões. Enquanto isso, a gente que criou esse negócio, a gente sofre com bala de pimenta, sofre com gás lacrimogênio, com bomba. Ao mesmo tempo, todo mundo que tá ali ao redor sofre também, porque quando você joga a bomba de gás, não vai atingir magicamente só quem tá fazendo a música ali. Vai atingir também os moradores da comunidade. Algumas pessoas que estavam no baile funk tentam socorrer um homem caído no chão, ferido durante a correria. Gente, a perna dele tem pino, arrasta ele pra lá, arrasta ele pra lá. Era por volta das 5:30 da manhã e, segundo a polícia, havia pelo menos 5.000 pessoas no baile funk do Bega, como é conhecido na comunidade de Paraisópolis. Quando começou o tumulto, muita gente não conseguiu sair e acabou pisoteando. Então, a gente tava no baile já, escutando a música muito alta, e aí vem a bomba, e aí como a bomba é de gás, as pessoas desmaiam, tem pessoa que passa mal, cai no chão, aí é pisoteada, entende? E aí tem muita pessoa que caiu já morta no chão. Tinha cerca de 5.000 pessoas, então 5.000 pessoas para correr. Você acha que quando os jovens, eles são acuados e voltam para casa deles com esse tipo de abordagem, eles vão falar milagrosamente: nossa, mano, realmente a polícia tá certa. Nossa, realmente os políticos estão certos. Eu tenho que ler um livro agora, Tony Robbins. Tenho que mudar minha mentalidade, o mindset. Vou ler O Alquimista. Eles ficam com mais raiva. E eles têm mais combustível, mais lenha pra queimar pra continuar fazendo mais isso. O que acontece? Transita. Esse movimento vai se transitando. Não acaba. Isso é uma briga de gato e rato. O que eu quero dizer com esse vídeo é o que? A gente tem que escolher o caminho do meio. Porque o funk já tá consolidado. Já tem gente fazendo dinheiro com funk. E por isso que esses funkeiros que muitas vezes nem fazem parte mais da realidade da quebrada, eles querem que o funk ainda continue. Quer que o baile funk continue, porque isso vai dar mais dinheiro pra eles. Mas a questão é, a gente pode continuar fazendo o funk crescer. A gente pode continuar fazendo esse movimento crescer, essa cultura crescer. Porém, sem denegrir a imagem da quebrada e sem fazer essa perturbação pública. Como? Por exemplo, a prefeitura ela tem gastado milhares de reais anualmente para combater esse tipo de coisa, colocando um policial de hora extra para combater esse tipo de coisa através da violência. A gente nem precisa pegar todos esses milhares que eles usam. Vamos pegar só uma parte desse dinheiro. Se a gente começasse, em toda a quebrada, começasse a criar polos
com estúdios de ponta, para que esses jovens que gostam do gênero começassem a ter aulas para começar a se expressar no estúdio, aprender como faz uma mixagem, como faz uma masterização, como cantar da forma certa e fazer o som deles. E além disso, a gente começar a fazer concursos. E nesses concursos, a gente começar de uma forma arbitrária a falar, beleza, a gente vai fazer esse concurso, e esses concursos só podem participar letras que falem da sua realidade, mas de uma forma não para você justificar a violência que você faz contra o sistema, para você fazer coisa errada, não, mas pra gente fazer um movimento de conscientização, expressar a nossa realidade, a nossa cultura de uma forma inteligente. E no final, todo mundo que vai participar disso vai aprender, fazer música, vai conseguir ter uma visibilidade, e além disso a gente pode ainda usar a Lei Rouanet para premiar os primeiros colocados. Ou seja, gente, é uma infinidade de coisas que a gente pode criar através dessa ideia. E o que eu tô dizendo aqui não é que eu sou salvador da pátria, eu tô dando a melhor ideia, tem que seguir ela, não. É que o fato de eu pensar no meio, no caminho do meio, não pegar o lado da política e nem dos funkeiros que só querem o lucro, o caminho do meio me fez pensar assim. Nós temos que pensar assim. A gente tem que pensar dessa maneira. E assim a gente vai conseguir mudar essa briga de cão e rato. Quando a gente continuar nessa briga de cão e rato e não ver os pontos errados que a política em São Paulo, os políticos têm feito, e também os pontos errados que os funkeiros têm, a forma errada que a gente tem levado toda essa situação, enquanto a gente não conseguir ver isso, unir para fazer o caminho do meio que seja bom, tanto para o trabalhador que quer dormir e quer trabalhar no outro dia, quanto para os jovens, quanto para as pessoas na quebrada que querem expressar a sua realidade através do funk. Se a gente não pegar esses pontos e fazer o caminho do meio que seja bom para todo mundo, o que vai acontecer é mais do mesmo, é mais violência na quebrada. E a gente vai continuar sendo tratado como vítimas da sociedade apenas, e não como pessoas empoderadas, pessoas que criam uma solução para que os jovens mudem, para que a sociedade mude, e assim o funk ele seja cada vez mais respeitado. Bom, gente, se você gostou de tudo isso que eu falei, não se esqueça de se inscrever no meu canal, de deixar uma curtida. Se você não concorda, de forma respeitosa também, deixa aqui nos comentários. Eu preciso muito do apoio de vocês para que esse canal cresça, né? E assim, vamos juntos. Se você tem uma ideia aí que você acha que complemente ou que seja totalmente diferente e melhor, deixa aqui nos comentários também. E você funkeiro que tá ouvindo isso, cara, vamos fazer esse caminho do meio. Vamos começar a difundir esse pensamento. E assim a gente vai longe, eu tenho certeza. Beleza? Tamo junto, valeu e é nóis.